Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero seu microfone. Guarda seu microfone. Eu estava dizendo para o Camilo que não precisaria ter mais discurso depois da colocação das faixas e da distribuição dos prêmios das pessoas que foram premiadas pelo Ministério da Educação. A única coisa que cabe dizer aqui é que tudo que a gente possa fazer para homenagear, para premiar, para condecorar as pessoas ligadas à área da educação é pouco. É muito pouco pela importância que a educação tem no nosso país. Possivelmente pela educação ser uma coisa tão transformadora na vida de homens e mulheres do planeta Terra, é que muita gente nunca quis que o povo brasileiro fosse educado. Eu digo isso porque é um problema, na minha opinião, de educação para o povo brasileiro. Nós fomos o último país da América do Sul a ter uma universidade federal. É como se fosse uma coisa vergonhosa para a elite, durante tantas décadas e séculos, não permitir que o povo brasileiro tivesse acesso à educação. Eu conto sempre de uma história. Cristóvão Colombo chegou a Santo Domingo em 1492. Em 1532, 40 anos depois, Santo Domingo já tinha a primeira universidade. Cabral chegou aqui em 1500, 8 anos depois. E a primeira universidade nossa, que deveria ser em 1540, 8 anos depois, ela só foi criada em 1920, 400 anos depois. Isso numa demonstração da não importância que a elite dominante desse país tinha para com a educação. A ideia de que a educação é para poucos. A ideia que a educação é para classes dirigentes fez com que esse país, mesmo com todo o investimento que nós fizemos na educação, ainda comparado ao Chile e à Argentina, a gente ainda tem proporcionalmente menos jovens na universidade que esses países. E eu, nesse dia que comemora 95 anos do MEC, não pensem que eu falo isso com orgulho, eu falo com uma certa tristeza. Eu sou o único presidente da República desse país que não tive acesso à universidade. O único. E tenho muito orgulho de ser o presidente da República que mais fez universidades, que mais fez institutos federais, que mais fez investimento na educação nesse país. Veja, quando foi criado o Ministério da Educação, Camilo, você sabe qual era o nome? Ministério dos Negócios, da Educação e Saúde Pública. Depois nós evoluímos um pouco, passou a ser Ministério do Esporte, Cultura e Educação. Depois evoluímos um pouquinho mais, ficou só Ministério do Esporte e da Educação. E depois nós finalmente separamos as coisas. Cultura tem seu ministério, esporte tem seu ministério e educação tem o seu ministério. Sempre tendo em mente, para quem quiser ouvir, é mais barato melhorar a qualidade de ensino das crianças no ensino fundamental.
É mais barato garantir um pé de meia para que os jovens não desistam do ensino médio do que manter um jovem na cadeia por falta de oportunidade que ele teve de estudar. Esse é o desafio que está colocado para todos nós. Aliás, essa é a arte de governar. Eu tive muita sorte, porque eu tive 4 ministros da educação. 2 ficaram muito pouco tempo. Cristóvão ficou 1 ano, Tarso Genro ficou 1 ano porque teve que ser candidato a governador do Rio Grande do Sul, e depois eu tive o Haddad. E eu tenho muito orgulho de dizer, até antes de terminar a gestão do Camilo, o Haddad continua sendo o melhor ministro da educação que esse país já teve. E a tarefa que eu dei para o Camilo, é que quando terminar a gestão do Camilo, o Haddad vai ser o medalha de prata e ele tem que virar o medalha de ouro, porque ele tem que ser o melhor ministro da educação do país. E se porventura tiver um outro ministro subordinado à orientação, o Haddad vai cair para prata, você vai cair para... Não, o Haddad vai para bronze, você vai cair para prata, e o outro vai ser medalha de ouro. Porque não tem jeito. Se a gente não investir em educação, não tem como fazer esse país dar um salto de qualidade. Não tem como esse país se transformar num país desenvolvido. Não tem como esse país virar competitivo. Não tem como a gente não deixar de ser exportador de commodities e ser exportador de inteligência, de conhecimento. E isso a gente tem que ter escola e educação de qualidade para todos. Não precisa ser nenhum gênio. É só ter bom senso. E eu digo sempre aos companheiros, em todas as palestras de discurso e comício que eu faço, a minha obsessão pela escola é pelo fato de eu não ter tido educação. Possivelmente seja essa a minha obsessão. Porque pelo fato de eu não ter tido oportunidade de ter um curso universitário, e eu brinco sempre com meus amigos economistas que eu sonharia ser economista, Zé Múcio. Porque economista sabe tudo, cara, quando está na oposição. Quando vai para o governo, a gente não sabe mais tudo. A gente sabe apenas um pouco ou aquilo que a gente pode saber. Mas a verdade é que todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Eu digo sempre que não há nada mais prazeroso para um pai ou para uma mãe do que saber que o filho vai ter uma profissão. O filho vai ter uma universidade. O filho vai ter qualificação. É o grande patrimônio que uma mãe quer deixar para o filho ou para a filha. Muita gente pensa que é riqueza, que é fazenda, que é herança. Não é nada disso, é educação. Porque a educação, ela abre o caminho para as pessoas fazerem opção e mais ainda, a educação, ela nos dá o conhecimento para que a gente possa colocar para fora a nossa inteligência. O Gil divulgou, você já nasceu inteligente, cara. Paulo Freire dizia, se todo mundo comer bem, não tem ninguém que não seja inteligente e bonito. Agora, se você passar fome desde pequeno, não há jeito de você ser bonito e ser inteligente. Agora, se você come e se você tem a oportunidade, o que a universidade te deu, cara, foi o conhecimento, para você poder colocar para fora uma inteligência que está trancada dentro da tua cabeça. Uma parede que, se você não tiver oportunidade, você não consegue colocar para fora. A grande questão nesse país é oportunidade, é motivação, é fazer com que as pessoas não deixem de acreditar, não deixem de sonhar, não deixem de brigar. Esse é o desafio que a gente tem que fazer para a juventude brasileira. Não deixar ninguém desanimar. E as pessoas que trabalham com a educação têm que ter também na mente uma coisa: é preciso transformar a escola numa coisa de atração,
para que as crianças levantem de manhã brigando com a mãe para ir para a escola. Se uma criança levanta de manhã e começa a chorar porque não ir para a escola, alguma coisa não está bem naquela escola. É preciso saber. Se a gente quiser fazer essa revolução, nós estamos avançando, Camilo. Estamos avançando. Eu estou com um discurso escrito, eu não vou ler, porque parece uma prestação de conta do secretário-geral do Partido Comunista de algum país do mundo, a quantidade de números que tem aqui, e eu não vou dizer número para vocês. Não preciso dizer número, porque eu sei que nós fizemos mais educação do que qualquer outro governo na história do país. Falo com muito orgulho. Falo com muito orgulho. Não existe na história do Brasil, em nenhum momento histórico, momento em que a educação ganhou tanto como nos governos de Lula e da Dilma Rousseff nesse país. Não há. E ainda falta muito para fazer. E muito para fazer está na mão de vocês. Vocês sabem o que é retrocesso. De vez em quando a gente esquece. Mas vocês sabem o que é retrocesso. Vocês sabem, depois do impeachment da Dilma, do golpe que deram da Dilma, vocês viram o retrocesso que aconteceu nesse país em todas as áreas. Na educação, na saúde, na cultura, na mulher, na igualdade racial, na questão dos povos indígenas, na ciência e tecnologia, em tudo houve atraso. Então é importante que a gente não perca de vista que nós temos uma luta política muito grande. E política é uma coisa, viu, Gil? Fernando de Moraes, meu querido escritor, escreva meu livro, porra, o último, pelo amor de Deus. Gente, política é uma coisa tão importante que é a única atividade, o Lewandowski, que não tem curso na universidade. Não tem universidade para ensinar o cara a ser político. O cara aprende a ser médico, engenheiro, advogado, cientista, doutor, físico, químico, qualquer coisa. Mas político não tem. Porque político é você ter lado e é você fazer escolha. Toda decisão é uma escolha. Para quem que você quer governar? Para quem que você quer atender? Para quem que você quer fazer o bem? É esse o grande desafio que os políticos têm e que a universidade não pode ensinar. Então a gente tem que aprender na escola da vida e com os companheiros. E com os companheiros. Eu devo tudo que eu sou às portas de fábrica que eu frequentei desde os 23 anos de idade. Foi ali que me veio a lembrança de que era possível a gente mudar esse país. Aquele murinho que a tua mãe disse que você tem que quebrar, aquela paredezinha, nós temos que quebrar, coisa pior do que o muro de Berlim. Coisa pior. E ainda não conseguimos derrubar tudo, porque falta muita coisa. Os pobres desse país ainda não estão nas instituições que mandam no poder desse país. Ainda não chegaram. Ou seja, as instituições que governam o país, elas são muito poderosas e o ProUni não chegou lá ainda. O FIES não chegou lá ainda. E nós vamos surpreender o mundo, porque agora, esse mês, eu vou anunciar uma universidade de esporte nesse país e uma universidade indígena nesse país, que é para poder coroar, sabe, a educação nesse país, definitivamente. Esporte para ver se o Brasil volta a ganhar uma Copa do Mundo, né? Porque do jeito que está difícil. Indígenas e possivelmente quilombolas, a gente tem que pensar. Porque quando a gente fala nisso, tem muita gente que fecha a testa, franze a testa com raiva, porque é muita coisa. Mas eu acho que nós temos, nesse país, que está no seguinte, o Haddad sabe disso, porque o Haddad hoje é ministro da Fazenda e foi ministro da Educação. Ele se lembra quando nós começamos a discutir o meu desejo de colocar pobre na universidade. Ele sabe. E graças a Deus ele me apresentou a ideia do ProUni, que foi a maior revolução educacional desse país. A maior. As cotas foi uma grande revolução. O FIES existia, Carlos. Você que é da Caixa Econômica, o FIES existia. Mas existia para inglês ver. Porque o povo trabalhador, o povo pobre da periferia,
quando passava no vestibular, numa escola privada, que ele via que a mensalidade não ia poder ser paga, ele ia na Caixa Econômica atrás do FIES. A primeira coisa que a Caixa Econômica pedia era um fiador. E quem é que vai dar quem é que vai ser garantidor de um pobre ainda estudante? Nem o pai. Então o que é que nós fizemos, graças ao Haddad? Nós vamos financiar. O Estado vai financiar, vai ter o fiador desse jovem. Aí eles não pagam. Olha, você não pode pagar muitas vezes. O que é um estudante não poder pagar? Quanta gente que dá o calote no Estado? Quanta gente sonega imposto de renda nesse país? Quanta gente? Então, o Haddad criou um programa chamado Desenrola. Aqueles coitados que não podiam pagar foram para o Desenrola e desenrolaram, e 17 bilhões de reais foram renegociados. Numa demonstração, Haddad, de que o que falta efetivamente nesse país é oportunidade. Dê oportunidade e coloque dinheiro na educação, que esse país fará a sua revolução. Um beijo no coração, parabéns a todos os premiados e até o ano que vem. Está encerrada esta cerimônia.